Aí, Matheus. Deixa eu começar a gravação. Oi. Beleza, gente? Iniciando. Espera, Matheus. Espera, Matheus. Desculpa. Iniciando a gravação. Nós estamos aqui na UC13, Projeto Integrador, tá? Final de curso. Hoje com a apresentação do Matheus e Roberico sobre a UC9 e posteriormente da UC1 e 12, que é a Maiara e a Mavi. Então, inicialmente, nós vamos passar do UC9, que fala sobre o plano de emergência, com o Matheus e o Roberico. Beleza? Pode começar, Matheus. Bom, boa noite a todos. Me chamo Matheus e junto com o colega Roberico, a gente vai apresentar um vídeo sobre a UC9, que é elaborar e implantar planos de emergência e urgência. A gente não tem certo, Rodrigo, e tido um tempo para a gente poder fazer tudo isso no momento certo. Oi, meu nome é Roderico, eu estou aqui no GAER com o Sargento Rodrigo. Ele irá falar sobre a importância da emergência no Corpo do Bombeiro. Olá, meu nome é Sargento Rodrigo, trabalho no Corpo de Bombeiros há aproximadamente 20 anos já. Inicialmente, comecei minha carreira no primeiro Corpo de Bombeiros, agora pertenço ao GAED, Grupo de Ações em Emergências. Durante a minha carreira, tive a oportunidade de atender algumas emergências de maior repercussão, como, por exemplo, o Brumadinho, o incêndio lá no Baixuru, o incêndio de Alemoa, lá em Santos, que durou 9, 10 dias aproximadamente, o incêndio da Local Frio, o acidente do avião da TAM em 2007, que estamos do lado do memorial aqui, bem próximo do aeroporto de Congonhas, e inúmeras outras ocorrências. Durante todo esse tempo, nesses atendimentos, e aplicar esses conhecimentos também aprendidos em outras ocorrências posteriormente. A nossa carreira ela é constantemente cheia de surpresas, de novidades, de percalços que vão aparecendo durante o caminho, e a gente tem que saber lidar com isso daí. Ok? Bom, quais são as instituições de emergência que nós temos no Brasil, que podem atender a população? Então, nós temos a Polícia Militar, através do telefone 190, são as emergências policiais. Okay? Nós temos o SAMU, através do telefone 1, que atende principalmente os casos clínicos. Nós temos, quando a gente fala de vítima, nós temos dois tipos de emergências que podem acontecer com uma vítima: casos clínicos e casos traumáticos. Okay? Os clínicos são mais voltados a doenças pré-existentes e os traumáticos são voltados a acidentes que aconteceram com essas vítimas. Já o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193, então nós somos responsáveis, nós temos a atribuição na Constituição Federal, pelo artigo 144, de ações em emergências, ações em incêndios e ações de defesa civil. Qual que é o rol de emergência que nós atendemos então? Incêndios, obviamente, desabamentos, deslizamentos, tentativas de suicídio, vítimas presas em ferragem, acidentes de trânsito, vítimas de afogamento, principalmente na parte litorânea, onde nós temos o equipamento marítimo, o GBMAR, ok? Então é um rol muito grande de ocorrências que nós podemos atender. Inclusive na parte ambiental, então corte de árvores, acidentes com produtos químicos, produtos, nós chamamos de produtos perigosos, ok? Então, ocorrências envolvendo produtos perigosos também é uma das atribuições do Corpo de Bombeiros. Qual a importância da evacuação no Corpo de Bombeiros? Ok.
Bom, o plano de evacuação, ele está dentro do antigo plano de emergência, tá? Que é a Instrução Técnica número 16. Essa Instrução Técnica número 16, ela pertence, né, ela está dentro do Decreto Estadual 63911. Então, esse decreto é o que estipula quais são as proteções que uma edificação precisa ter, né, baseada na legislação do Corpo de Bombeiros. Essa Instrução Técnica número 16, ela recebeu, né, na sua última revisão, ela recebeu o nome agora de Gerenciamento de Crises, né, Gerenciamento de ocorrência de incêndio. Esse gerenciamento, então, ele engloba dois grandes sistemas. O primeiro, né, é o sistema de combate a incidentes, né, o comando de incidentes. Aqui em São Paulo nós chamamos de sistema de SICOM. Outros estados chamam de STI ou SCO. Esse sistema de comandamento de incidentes, então, ele é para grandes emergências que envolvem diversas agências. Então, eu tenho, por exemplo, igual ocorreu aqui perto, né, em 2007, a questão da TAM, então nós tínhamos Corpo de Bombeiro, policiamento, Força Aérea, SAMU, né, na época de Petropaulo, hoje é Enel, Sabesp, então, CETESB, então diversas agências envolvidas. E como comandar, né, como gerenciar todas essas equipes. Né? Então, esse sistema de comandamento de incidentes, ele traz a filosofia desse tipo de atendimento, onde eu preciso ter um comandante experiente à frente de todos eles, né? E esse comandante tem a responsabilidade de garantir a segurança das equipes, garantir a capacidade de atendimento dessas equipes. Né? Se nós tivermos muitos profissionais envolvidos naquele local e é uma ocorrência de menor porte, então eu preciso retirar alguns profissionais daquele local para que o excesso de pessoas não atrapalhe, né? não prejudique o atendimento da ocorrência. O contrário também é prejudicial. Né? Eu tenho poucos profissionais diante de uma grande emergência. Então, agora, esse comandante que está à frente dessa situação, ele precisa ter avaliação de quais são as equipes necessárias, quantidade de homens, quantidade de material, tipo de material que ele precisa de apoio e solicitar esse apoio para que a emergência possa ser plenamente atendida. E agora, especificamente, o plano de abandono, né, o plano de evacuação que você citou, então ele está dentro do plano de emergência. O plano de emergência é um documento escrito, né, que deve ser adotado por todo tipo de empresas de comércio. A única edificação que está isenta do plano de emergência são as residências familiares. Tá? Então é aquela casa térrea, um sobrado, onde mora uma única família. Perfeito? Já pré comércios, shopping, empresas, todas essas edificações precisam sim ter o seu plano de emergência. O plano de emergência, ele traz, né, vai ser realizada uma avaliação dos riscos e perigos da edificação, e o plano de emergência vai ter um rol das possibilidades de emergência possíveis naquela edificação. E a partir do momento que você reconhece os riscos, agora é possível estabelecer as medidas de proteção e as medidas de controle de uma emergência. Então, por exemplo, você tem uma empresa que os riscos são de incêndio, explosão, vazamento de produtos químicos, acidentes pessoais, acidentes de trabalho. Então, eu vou ter um procedimento operacional padrão, não foto, para cada tipo de emergência possível dentro da minha empresa. E a brigada de incêndio, né, que está estipulado, né, está sobre a égide, né, da Instrução Técnica de 2017, a brigada de incêndio deve receber o treinamento específico para essas emergências. Tá? Então, quanto maior o risco da minha empresa, e o risco de incêndio nós dividimos em 3 faixas, risco baixo, médio e alto, né? E esse risco ele é estabelecido de acordo com a carga de incêndio que uma empresa possui. Então, quanto maior a quantidade de materiais inflamáveis, maior é o risco de incêndio naquela empresa. Tá? Essa medição da quantidade de materiais inflamáveis, ela é feita através de megajoule por metro quadrado. Okay? Então, a partir do momento que eu estabeleci se o meu risco é baixo, médio ou alto, eu vou estabelecer o tipo de treinamento da minha brigada. Vai ser um treinamento básico, intermediário ou avançado. Tá? Esse treinamento ele tem um rol pré-estabelecido dentro da Instrução Técnica
número 17, tá? Onde os brigadistas, além do combate à emergência, eles devem coordenar a evacuação da população fixa e flutuante daquele local, com segurança. Tá? Essa evacuação ela tem uma metodologia específica para ser realizada, né? Não pode ser feita inventando esses procedimentos, né? Então existem algumas regras básicas para a evacuação de notificação, onde isso deve ser feito o mais rápido possível, porém numa velocidade que garanta a segurança dos ocupantes. Né? Eu não posso tentar baixar o tempo da minha evacuação, fazendo com que as pessoas corram desesperadamente. Tá? Esse não seria um procedimento adequado. Então existe sim uma cadência, né? Uma velocidade adequada dessa evacuação. Tá? Isso vai ser estipulado, isso vai ser mensurado durante os treinamentos que você faz na sua empresa. Então, é ali que você consegue perceber se a sua brigada está bem treinada, se o seu público interno colabora com a brigada ou não, né? Se as pessoas da minha empresa têm consciência, né, da importância aqui, da eficácia desses treinamentos. Né? Então, será que o colaborador, durante o treinamento, será que ele fica jogando? Será que ele fica mexendo no celular? Ou será que ele realmente participa do exercício com a noção de que aquilo um dia pode salvar a vida dele? Tá? Então, essa é a evacuação de uma edificação. Ok? Então, a importância de ter uma brigada eficiente colabora para ter uma evacuação, uma evacuação com sucesso. Isso. Eu preciso de uma brigada bem treinada, ok? E eu preciso que essa brigada, ela não só fique esperando uma emergência acontecer. Tá? Uma brigada de incêndio, a principal função dessa equipe é prevenir os incêndios. Tá? Então, uma brigada que não atua na prevenção, obviamente, ela não está bem preparada para uma emergência real. Tá? Então, como que eu atuo na prevenção? Articulando campanhas dentro da empresa, articulando treinamentos, tá? Conscientizando a população interna daquela edificação, tá? Fazendo treinamentos específicos também na área de combate a incêndio, na área de primeiros socorros. Tá? Eles devem também vistoriar os equipamentos da empresa, testar os equipamentos da empresa, tá? Para que durante uma emergência eles tenham certeza que aqueles equipamentos irão funcionar. Um caso muito famoso que repercutiu aí na mídia brasileira foi o incidente da Boate Kiss, né? Onde, por exemplo, as pessoas que estavam lá até sabiam manusear o extintor de incêndio, porém os extintores não estavam em plena capacidade de funcionamento. E isso fez com que o incêndio não pudesse ser controlado logo no seu início. Tá? Então, de nada adianta eu treinar as pessoas, mas não oferecer um ferramental adequado, né? Equipamentos em condições, bombas de incêndio com boa pressão, mangueiras nos diâmetros e comprimentos adequados, né? Esguichos, extintores previamente calculados, distribuídos na identificação. Tá? Então, é um conjunto de ações. Tá? Nós temos as ações preventivas, as ações corretivas, se for o caso necessário, e as ações de atendimento à emergência também. E quais são os equipamentos de plano de emergência? Bom, para que eu mensure, né, quais são os equipamentos que uma indústria, uma empresa, um comércio precisa ter no seu ambiente, eu tenho, primeiramente, né, estabelecer qual que é a sua carga de incêndio. Tá? Então, através da carga de incêndio, através da metragem da edificação, através do tipo de ocupação da edificação, que eu vou estabelecer em tabelas, né? Então existem tabelas pré-definidas lá naquele decreto 63911 que eu comentei, né? Então existem tabelas pré-definidas dizendo, né, mostrando para quem está elaborando aquele projeto quais são exatamente as medidas preventivas e protetivas que aquela edificação precisa. Então nós temos, por exemplo, alarme de incêndio, nós temos a necessidade da brigada de incêndio, nós temos a parte de sinalização de emergência, a parte de controle de fumaça, compartimentações horizontais ou compartimentações verticais, a necessidade da presença de hidrantes, de extintores,
sistemas de sprinklers, né, que são os chuveiros automáticos. Então, eu não consigo estabelecer exatamente quais são os equipamentos que uma empresa precisa, sem antes fazer o cálculo de carga de incêndio daquela edificação. Eu estive aqui lá com o sargento Rodrigo, que eles falou minuciosamente qual é a importância da emergência na sociedade, do corpo do bombeiro na cidade. Obrigado. O sargento Rodrigo vai falar sobre um exemplo de um alarme de incêndio. Sinistro, né, de emergência. Então, as pessoas, obviamente, vão realizar a ligação, né, vão fazer a chamada. O atendente do Corpo de Bombeiros que receber essa ligação, ele vai fazer um rol de perguntas dessa pessoa, né, para que ele estabeleça qual tipo de viatura, né. Primeiro, ele vai estabelecer se realmente é uma emergência para o Corpo de Bombeiros. Por que eu digo isso? Porque quando a gente pega as estatísticas anuais, ali, 4 milhões e meio de ligações por ano para o Corpo de Bombeiros. Tá? Só que dessas 4 milhões de ligações, não chega a 1 milhão os atendimentos que o bombeiro realmente realiza. Tá? Por quê? Porque boa parte dessas ligações, né, ainda, infelizmente, existem trotes, ou pessoas que ligam para o número 93, fazendo uma solicitação de um serviço que o Corpo de Bombeiros não presta. Tá? Por exemplo, às vezes a pessoa liga para o telefone 93 e a emergência dela é uma emergência policial. Tá? Então o atendente do Corpo de Bombeiros vai transferir a ligação dela para o policiamento para que ela seja direcionada para o serviço certo para aquela situação ali. E não só esse tipo de situação, né? Muita gente liga para o Corpo de Bombeiros por conta de problemas ambientais. E aí nós vamos direcionar essa pessoa para a CETESB, por exemplo. Okay? Então, feita essa triagem, o atendente percebe que realmente duas grandes missões agora. Tá? A primeira delas é estabelecer a região onde aquilo está acontecendo. Por quê? Às vezes só por conta do nome de uma rua, né, e ele pega apenas o nome das equipes para não... Existem bairros, existem ruas que tem esse mesmo nome de rua em 2, 3, 4 municípios próximos. Né? Então, por exemplo, eu solto ali as viaturas do quartel na rua 15 km. Tem que certificar de que a pessoa que está ligando, né, está falando de novembro daquele bairro, daquele depois que ele estabeleceu a área da ocorrência, ele vai estabelecer agora o local. Tá? Então, se é uma ocorrência de incêndio, ele precisa mandar uma autobomba, né, e uma viatura de apoio de água, que é um autotanque. Okay? Se é uma viatura de vítimas presas em ferragem, ele vai ter que mandar a viatura de autobomba, ele vai precisar mandar viaturas de resgate, e talvez, né, uma viatura de suporte avançado, que é tripulada por um médico, por exemplo. Okay? Bom, as nossas viaturas, elas são divididas em categorias. Okay? Cada tipo de emergência exige um tipo de viatura, uma categoria de viatura. Então, todas as emergências que envolvem incêndio e salvamentos, okay, será atendida por um autobomba. Existem autobombas táticos, okay? Uma autobomba tática, e existem os autobombas que não têm essa denominação de tática. Qual é a diferença? A diferença é que esse caminhão é uma equipe maior. Okay? Então, os autobombas de outros quartéis, eles trabalham com 3 ou 4 bombeiros. Okay? Essa é tripulada 6 bombeiros. Tá? Sem contar que a quantidade e a gama de materiais que nós temos aqui, nessa viatura, é um pouco maior do que as viaturas de autobomba. Então, é o tipo de emergência que vai exigir uma viatura com mais homens e mais materiais, com menos bombeiros e com materiais, uma gama menor de materiais. Se for uma ocorrência envolvendo produtos perigosos, nós precisamos mandar uma viatura específica para esse tipo de atendimento. Tá?
Se for uma ocorrência de tentativa de suicídio, também vai ser para o autobomba, por exemplo. Okay? Ocorrências onde a situação não exige, né, grande quantidade de bombeiros e o local oferece segurança para as equipes, então eu posso mandar simplesmente uma viatura de resgate para atender aquela vítima. Tá? Então, cada situação vai exigir um tipo de viatura do corpo de bombeiros. Agora, o sargento Rodrigo irá explicar cada item o que serve no carro-bomba. Ok, bom. Existem dois tipos básicos de viaturas de combate a incêndio. Okay? Existem viaturas onde o corpo de bombas é independente, tá, do motor da viatura. E existem viaturas onde o corpo de bombas ele depende que o motor da viatura esteja engatado na bomba. Tá? Viaturas onde a bomba, né, ela é independente do motor da viatura, é uma viatura que ela consegue se deslocar e lançar água ao mesmo tempo. E lançar água ao mesmo tempo. Né? Na verdade, o caminhão de incêndio de aeroporto ele vai utilizar espuma ou pó. Né? Eles não utilizam somente água, tá? Por conta do tipo de combustível, que é um combustível classe D. Tá? Já os caminhões de incêndio de bombeiros, tá? Nós atrelados ao motor. Isso significa que durante estacionar o caminhão, né, desconectar o motor na branca de incêndio. Tá? A partir desse momento, a viatura não se movimenta mais. Enquanto estiver utilizando a bomba, a viatura não se movimenta. Para movimentar a viatura, vai precisar desconectar a bomba e engatar na transmissão novamente. Okay? Bom, o nosso corpo de bombas ele é baseado em quantidades de água por minuto que ele pode lançar. Tá? Então existem bombas para 500 galões por minuto, 750 galões por minuto, 1000 galões por minuto. Okay? Vai depender ali da potência daquela bomba, né? e da quantidade de tubulações que nós temos, né? Quantas saídas, quantas expedições de água nós temos. Tá? Isso vai variar de caminhão para caminhão. Okay? Bom, obviamente, então, se nós estamos lançando água, significa que eu tenho um tanque de água aqui dentro. Tá? Essa viatura possui, ela transporta, né, 4.500 litros de água. Então, esses 4.500 litros de água parece muita água, okay? Mas dependendo do incêndio, e se a equipe não souber dosar ali a quantidade de água que está lançando, tá? Essa água pode durar ali 2, 3 minutos no máximo. Tá? Então, se eu conectar todas as expedições, abrir todas elas e mandar água em todas as expedições, a água desse caminhão vai acabar em pouquíssimos minutos. E, às vezes, isso pode ser prejudicial. Por quê? Porque não deu tempo de combater o incêndio. É por isso que, normalmente, em incêndios maiores, esse caminhão ele vai acompanhado de uma outra viatura. Uma viatura que somente transporta água. E aí pode ser uma viatura que transporta 10 mil litros de água, tá? Ou mais, ou que seja muito maior também. Dentro da necessidade. Okay? Introduções. Então eu posso introduzir água, né? Encher o tanque pela introdução de 2,5 polegadas ou pela introdução de 4 polegadas. Tá? Normalmente quem vai abastecer a gente aqui é um outro caminhão maior. Então ele tem uma mangueira que chama de mangote, né? Uma mangueira de um diâmetro maior, né? Obviamente, tá? Ele abastece o caminhão pela introdução do mangote. Tá? Mas normalmente, na maioria das vezes, nós abastecemos a viatura pelos hidrantes. Tá? E os hidrantes possuem tubulação de 2,5 polegadas. Então é o diâmetro que nós temos aqui. Então, a gente liga essa bomba, ela tem uma série de comandos eletrônicos e analógicos para a gente entender o que está acontecendo durante o incêndio. Os controles eletrônicos, eu consigo controlar a pressão de bomba, tá? Então esse aqui controla a pressão que eu estou mandando para o incêndio, tá? Eu estou mandando na linha de mangueira, ok? Já esse outro painel aqui, onde eu vou utilizar espuma no incêndio, e aí eu vou fazer a dosagem de espuma por esse painel. Tá? Essa espuma que eu estou falando é para incêndio de classe A. Então,
vocês verem nas suas aulas, nós temos várias classes de incêndio, né? A classe A, a classe B, a classe C, né? A classe D e a classe K, né? Que são as resíduos industriais. Então, classe A, materiais sólidos, classe B, líquidos e gases inflamáveis, classe C, materiais elétricos e energizados, tá? A classe D, os pirofóricos, e a classe K, os resíduos industriais. Então, para a classe A de incêndio, nós temos esses tipos de espuma. Essa é esse equipamento, que é o equipamento chamado CAFES, tá? Um sistema chamado CAFES. Agora, se o incêndio for em líquidos inflamáveis, aí eu preciso usar um outro tipo de LGE, tá? E aí é um outro equipamento que está dentro da gaveta, né, que nós utilizamos para produzir a espuma de classe B. Okay? Bom, controle do nível de água. Nós temos controle do nível de água e controle do nível de espuma também. Então, o motorista não precisa se subir na miniatura, ele está abrindo a tampa do tanque para ver quanto de água tem. Okay? E a pressão que está movendo na boca, ele também três expedições. Nós temos duas expedições e mais duas expedições do lado posterior. Essas duas expedições do lado posterior, como o motorista não tem contato visual com o que está acontecendo ali, ele consegue controlar a velocidade. Então, a expedição está do outro lado, mas ele não tem contato. Então, mesmo sem contato visual, ele consegue saber quanto de pressão ele está mandando naquela expedição, se está indo água, se não está indo água, se tem algum problema lá ou não. Bom, essa foi a nossa apresentação. Eu quero estar agradecendo em específico o Sargento Rodrigo, que nos recebeu com muito carinho e nos ajudou com todas as nossas dúvidas que tivemos no Corpo de Bombeiros. E eu quero agradecer a todo o corpo docente também, por todo o apoio, nesse momento difícil que estamos vivendo, mesmo ainda nessa fase pandêmica ainda, incentivo, de incentivar a gente mesmo nessa fase, e foi importante nesse momento que a gente estamos vivendo, estamos vivenciando ainda. Quero agradecer também a todos da nossa turma, que nos ajudou a crescer e a nos desenvolver com o cotidiano. Tenho um carinho enorme por todos na nossa turma e vou sempre lembrar de todos. Essa foi a nossa apresentação. Perfeito. Muito bom. Eu não sei se foi só no meu computador aqui ou se foi no computador da galera, o som saiu muito ruim. Foi no computador de todo mundo? Não. Sim, estava dando para ouvir. Tá, foi, né? Tá bom. Não, tudo bem, só para saber se não era só no meu. Isso acontece. Ontem da Ariane aconteceu, com vocês também aconteceu, e teve pausas, né? Então eu não sei a questão da pausa, tá? Mas a apresentação foi legal, eu acho até fantástico porque vocês foram entrevistar justamente o professor, né, que é o Rodrigo que ministra essa aula, então é lógico que ele já pegou também as informações fundamentais para passar, então isso enriqueceu aí a apresentação de vocês, tá? Isso foi bacana, muito bacana. É evidente que se tivesse um pouco mais de questionamento nas palavras dele, porque o que aconteceu? Fez uma pergunta, ele foi falando, e aí ele já, né, foi contando mais do que você perguntou, um pouco mais, né? E se tivesse, talvez, olha, aquele papelzinho com as perguntas, o que é isso? Respondeu, mas o que é isso, tal, né? E até mostrar que vocês estavam participando mais, mas tá ótimo, ele mandou todo o recado, né, como se fosse uma entrevista com um bombeiro qualquer, né, mas sendo ele até enriqueceu mais, porque ele é professor daqui, ele que deu aula para vocês e falou justamente desse tema, tá? Só as observações do vídeo mesmo, né, do som, né, que chegou aqui para mim e para alguns colegas muito ruim, mas eu para entender, deu umas pausas e tal, então acredito que numa outra oportunidade ou outro momento que vocês forem fazer a apresentação, eu acredito, né, que tem que usar um outro equipamento para fazer a gravação, né, acho que vocês gravaram o quê? Com celular, ou Matheus? Foi com celular, professor.
A gente ia usar o meu celular, só que ele acabou dando um problema e acabou ficando sem bateria quando a gente ia começar a fazer a gravação. Aí o que a Entendi. gente usou foi o do Roberico. Só que ele tava com todas as anotações que a gente ia fazer, as perguntas do professor e tal. Ah, entendi. Não, beleza. Tá vendo? Essas coisas que a gente tem que estar atento, né? Sempre levar uma bateria reserva e tal. Mas beleza, isso aí vocês vão aprendendo. Professor, Mas, oi? então, na gravação externa, aconteceu que estava ventando muito lá e a luz lá também não ajudava muito. Por isso que quando a gente faz com o microfone, a gente coloca aquela camisa nele, né? Aquela camisa que é justamente para não ter os ruídos externos, né? De vento. Agora, quando a gente faz medição com ruído, coloca aquela camisinha nele, que é para isso. Mas não tem problema, tá? Isso aí com o tempo vocês vão aprendendo. Mas saiu legal. Parabéns aí pela apresentação, pelo empenho de ir lá no Corpo de Bombeiro, pegar a informação profissional para trazer aqui no projeto integrador de vocês. Então, vocês estão de parabéns. A mesma coisa da Ariane, um problema técnico, que isso aí, depois, no decorrer da vida profissional de vocês corrigem, tá bom? Então, vocês estão aprovados e o trabalho foi muito bom. Beleza, galera? Obrigado, Agora professor. Obrigado, professor. Beleza. Agora, o outro, que é a Maiara e a Mavi. Maiara? Isso. E a Maiara? Cadê ela? Oi, boa noite. Ah, tá, vocês estão juntas? Aham. Então tá bom. Então, beleza, pau no gato. Vamos lá. Vocês visualizam a minha tela? Me ouve bem? Sim. Perfeitamente. Sim. Boa noite, pessoal. Primeiramente, parabéns a todos por ter chegado até aqui, né? O nosso tema foi abordar o C1 e ao C12. Então, ao C1, ela fala bastante sobre gerenciamento e sobre dimensionamento, né? Tanto da CIPA como do SESMIT. Então, eu e a Mavi resolveu fazer como se fosse um passo a passo para relembrar que foi um dos primeiros assuntos que foi falado no curso, então, para dar uma recapitulada aí, né? Então, o que é o SESMIT? É o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. E o que compõe esse SESMIT? É o médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho, o engenheiro de segurança e o técnico de segurança. Esse grupo todo tem o maior objetivo de zelar o maior patrimônio da empresa, que são seus funcionários, tá? E como que você vai fazer esse dimensionamento? O primeiro passo é você ir até o RH da sua empresa e pegar as seguintes informações: CNPJ e a quantidade de funcionários. Então, a gente, para exemplificar esse procedimento, a gente pegou aqui uma empresa, tá? Pegamos aqui o CNPJ dela e a quantidade de funcionário que foi informada pelo RH foi a quantidade de 620 funcionários. Ok. A partir daí, a gente pode acessar esse link. No final da apresentação, a gente vai deixar disponível lá no grupo, tá? Então, através desse link, que é da Receita da Fazenda... Oi? Você passou o material? Só um minuto. Não, ainda não passei. Eu vou passar no finalzinho. Você só passa em apresentação. Coloque em apresentação. Peraí. Deixa eu ver. F5. Eu passei um slide. Não acompanhou aí? Não acompanhou, não. Não. Agora vai? Não. Só coloca em F5 okay. Aí, que aí apresenta em apresentação, não em slides. F5 aqui. Mudou? Não. Não? Só tá na primeira. Tá na segunda. No segundo material. Só que ele não tá em apresentação. Entendi. Peraí. O formato editável. Vem cá, que eu não tô conseguindo compartilhar. Eles só conseguem visualizar essa parte, essa não.
A gente está vendo o segundo slide, que não está em apresentação. Aqui. Compartilhar. Só que eles veem assim, ó, não vê ela inteira. Espera aí, só um minutinho. Tá. Aqui. Aí, boa. Aí, mudou? Mudou, perfeito. Obrigada. Obrigada, meu. Então, voltando aqui. A gente pegou uma empresa de modelo, tá? E essa empresa tem uma quantidade de 620 funcionários. Então, eu vou jogar o CNPJ da minha empresa nesse site, da Receita da Fazenda, e vai me abrir um documento que chama esse Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? E aqui eu vou ver as informações que está relacionada ali àquele CNPJ da empresa, e esse documento vai me trazer um código, né? Esse código aqui que está em destaque aqui. O nosso, no caso dessa empresa que avaliou, é o código 9512600. Beleza. Tem um código, a quantidade de funcionários da empresa. Ótimo. A norma que regulamenta o SESMIT é NR4. Então, eu abro a norma no quadro 1 da NR4 e lá ele vai dar um PDF com diversos códigos e grupos de risco diferentes. Vai conforme a classificação econômica daquela empresa, né? Então, eu anotei o código da minha empresa, que é o 95126. Então, quer dizer que a minha empresa faz reparação e manutenção de equipamentos de telecomunicação. Ok. O grau de risco da minha atividade, da atividade da minha empresa, é 3. Certo. Já tem o grau de risco. Eu pego o segundo quadro da NR4 e vou visualizar essa tabelinha aqui. Aqui nesse canto esquerdo, eu vejo aqui o grau de risco da minha empresa e, como eu comentei que a gente precisava da quantidade de funcionários, a nossa empresa tem 620 funcionários. Então, ela se encaixa aqui nessa quarta coluna. Aí, aqui, eu já tenho o dimensionamento do meu SESMIT, né? Então, eu preciso, na minha empresa, de 3 técnicos de segurança, um engenheiro de segurança do trabalho e um médico do trabalho. Sempre que no seu dimensionamento tiver esse asterisco, quer dizer que você não precisa do funcionário ali a jornada toda de trabalho dele diária. Fala ali que eu preciso ter, no mínimo, ele por 3 horas. Tá? Então, eu tendo o técnico, eu tendo o engenheiro e o médico ali por um período de 3 horas, já está ok, já está cumprindo o meu dimensionamento do SESMIT. A parte do dimensionamento da CIPA, né? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tem como um objetivo a prevenção de acidentes e doenças recorrentes ao trabalho, que são as doenças ocupacionais, ok? E quem que pode se candidatar na CIPA? São os funcionários da minha empresa, né, cadastrado lá no CNPJ da minha empresa, e eles precisam ser contratados no regime da CLT e ter o seu contrato de trabalho ali por um tempo indeterminado. Então, se eu contrato um funcionário e esse funcionário está no prazo de experiência, segundo a CLT, ele tem 90 dias ali no seu prazo de experiência. Então, o contrato de trabalho dele tem uma previsão de término. Se ele não cumprir ali os 90 dias como manda ali as diretrizes da empresa, e ele não passar nessa experiência, vai se encerrar ali o seu contrato de trabalho. Agora, se ele passou no prazo da experiência, vai seguir por tempo indeterminado. Então, essa pessoa já pode se candidatar na CIPA e também pode ter o seu direito de votar, né? Então,
a partir do prazo que terminar a experiência desse funcionário. E como que eu vou dimensionar essa CIPA? É o mesmo processo da norma regulamentadora número 4. A gente também vai usar esse exemplo para dimensionar a CIPA. Então, eu peguei no RH, o CNPJ, no RH da empresa, o CNPJ e a quantidade de funcionários. Fui lá na norma regulamentadora número 4 e descobri aqui esse código. A mesma coisa. O código é esse, o grau de risco é número 3, e essa informação eu peguei lá no quadro 1 da NR4. Beleza. A norma que vai falar da CIPA é a norma regulamentadora de número 5. Então, no SESMIT, eu vou me localizar ali para fazer o meu dimensionamento através do grau de risco. E a CIPA, eu vou me localizar ali através do meu grupo, tá? Como que eu vou descobrir o grupo que a minha empresa pertence? Eu tenho o meu código, que eu descobri na NR4, e através do meu código, eu abro lá na norma regulamentadora de número 5, no quadro 3, e procuro novamente lá. Então, aqui vai estar o meu KNAI, né, o código da minha empresa, e eu já encontrei aqui, a própria norma já me dá o grupo que ela pertence. Então, a minha empresa pertence ao grupo C14. Ok, anota aí, C14. No quadro de número 1 da NR5, ele vai ter também o mesmo esqueletinho ali do SESMIT. Vai ter N grupos de risco aqui, e da minha empresa que pertence ao C14, e aí eu vou, de novo, precisar da quantidade de funcionários. A minha empresa tem 620 funcionários, então aqui eu já consigo ter o dimensionamento da minha CIPA. Na tabelinha da NR5 fala que eu preciso de 6 efetivos e 11 suplentes. Mas o que é esses efetivos e o que são esses suplentes? Então, vamos imaginar ali que a gente está num campo de futebol. Então, os efetivos são os que vão jogar em campo e os suplentes vão ficar ali como reserva. Como que funciona no futebol? Um jogador que está lá no campo se machuca, vem o reserva para substituir. Na CIPA, temos os efetivos. Se caso um desses efetivos pedir demissão da empresa, né, e ele registrar ali uma cartinha de renúncia, eu não quero mais fazer parte da CIPA. O funcionário tem direito a isso, porém, ele vai deixar tudo registrado bonitinho e vai entrar um suplente nesse lugar, tá? Então, essa fileira vai correr como se fosse um ranking. Cada um vai ter sua posição com a quantidade de voto, e na quantidade de voto ali eu vou definir quem que vai ser os efetivos e quem que vai ser os suplentes, tá? Então, eu preciso de 6 efetivos, então ali o meu 7º mais voltado da CIPA já passa a ser o primeiro da lista de suplentes. Vocês estão conseguindo entender? Aqui, então, no caso, na parte dos funcionários, eu vou precisar de 11 eleitos, tá? Sendo 6 efetivos e 5 suplentes. Ok. Vale lembrar que essa composição é feita para o dimensionamento dos funcionários, e a mesma quantidade de eleitos que eu precisar aqui, eu vou precisar também para representar o lado da empresa, né? O professor mesmo deu até um exemplo na época, que a gente precisa ter o empregador ali para também discutir. Porque vamos supor que todos os empregados da CIPA resolvem colocar uma máquina de Coca-Cola na empresa, né? Então, assim, todos os funcionários votam a favor. Só que isso daí vai de contra as regras da empresa. Então, eu preciso ter ali um representante da empresa para defender ali também os interesses do empregador, tá? Então, é uma troca ali. E quem que vai definir isso, né? O lado do empregador, eu vou ter os indicados. Então, o meu empregador vai indicar 11 pessoas. Dentro dessas 11 pessoas, vai ter os presidentes e vai ter os efetivos e os suplentes.
Ok. O lado do empregador, quem que vai definir quem é a eleição. Então, eu vou fazer lá vou seguir com o meu cronograma, existe lá na norma, tem as datas, toda prevista certinho. A Mavi achou uma planilha muito legal, que ela consegue fazer, você joga lá a data da CIPA, né, de quando iniciou a sua CIPA, e ela ali já calcula todo o seu cronograma de quando vai precisar ser as próximas etapas. Porque a gente tem prazo para iniciar a parte da divulgação, prazo para iniciar a parte da votação, da contagem de voto, do primeiro treinamento. Então, tudo ali tem estabelecido certinho na NR, tá? E essa planilha vem aí para otimizar aí um pouco e ajudar a gente para fazer essa parte e seguir certinho os cronogramas. Isso daí, ok, isso daí é para a nossa parte de gestão, a gente vai usar isso daí. Porém, aqui na parte da composição da CIPA, a gente entende que eu vou precisar do empregador, vou precisar que sejam os indicados, e do lado do empregado vai ser através de eleição, tá? Então, dentro da eleição dos votados, o empregador vai designar ali quem que vai ser o presidente da CIPA, e do lado dos empregados vai ter o vice-presidente. Então, o presidente ali, ele vai dar as diretrizes para o vice, né, que vai ser o empregado, que vai repassar ali para os demais funcionários. Toda essa galera que estiver envolvida, no caso, como o meu dimensionamento deu 11 pessoas, então vou precisar de 11 pessoas como empregado e 11 pessoas que vão ser os indicados do empregador. Então, são 22 pessoas. E todas essas pessoas vão ter estabilidade de emprego, tá? Que é aquilo lá que demanda lá na norma, que eles também falam certinho. Parte do nosso trabalho é elaborar o treinamento da CIPA. Esse treinamento, né, ontem nossos colegas aí falou sobre as ações educativas, então, tem o passo a passo, tanto de atribuição dos cipeiros, quanto da parte do treinamento, tem tudo lá na NR certinho, a gente não quis se estender muito para não ficar muito cansativo para vocês. Então, um resumão aqui do que um resumão do que é o mínimo que deve ser incluído aí nesse treinamento da CIPA, que é a questão de falar sobre a AIDS, né, que é a imunodeficiência adquirida, noções sobre a legislação trabalhista. Então, nem todos os funcionários sabem o que é uma CLT, sabem o que é uma NR. Tem muitos funcionários que entram na empresa, faz o que a empresa pede, mas não sabe que aquilo é uma obrigação da empresa, né? Então, assim, é importante todo treinamento que vocês forem elaborar, fazer um embasamento jurídico, ter ali a norma ou a CLT, ou o artigo ali que está assegurando que aquele assunto está correto, onde que é falado, que aquilo é um cumprimento e como que funciona. Explicar também para esses empregados os princípios gerais da higiene do trabalho, que é explicar essa questão, o que é um risco físico, o que é um risco biológico, o que é um risco químico. Agora, com as novas atualizações aí da NR, entra também como obrigação a gente falar sobre o risco de acidente e o risco ergonômico. Então, a gente precisa dar noção para os nossos trabalhadores o que é isso. Tanto também, nessa parte, vocês vão precisar explicar para eles o que é o mapa de risco, que também já está relacionado com todas essas questões. Então, você vai conseguir já emendar um assunto no outro. A organização da CIPA, como que funciona, essa questão do lado do empregador, do lado dos trabalhadores, como que funciona essa dinâmica, tem as hierarquias que devem ser cumpridas lá na NR, então como que funciona, como que vai ser realizadas as reuniões, a importância da obrigação do funcionário participar dessas reuniões, né, e explicar essas questões e exemplificar da melhor forma, porque às vezes é fácil a gente falar porque a gente já tem uma base de um conhecimento, mas tem que entender que eles são leigos nesse assunto, então tem que
dar ali pelo menos o arroz e feijão para a pessoa entender o porquê daquilo tudo. Apresentar os riscos eminentes ao setor de trabalho. Então, você tem lá a sua análise preliminar de risco, você exemplificar ali para o funcionário o risco que cada atividade expõe, como que funciona cada setor, a metodologia de investigação de acidentes, né, e de doenças do trabalho, que também foi falado bastante na NR5 sobre isso, noções sobre acidentes e doenças recorrentes à exposição, né, de riscos eminentes na empresa. Então, você está lá na sua empresa, você conhece a avaliação de risco, conhece todo o gerenciamento, então, você vai ter ali uma noção já do que você precisa ou não passar ali para o trabalhador. Para falar de gestão, a gente precisa falar também sobre gerenciamento de risco e o programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR e o GRO. Pegamos aqui esse esqueletinho, esse cronograma aqui foi dividido, a gente pegou de um PDF, que chama Guia do PDF, que foi escrito por profissionais do SESI. Ele é bem legal, ele é de uma linguagem bem fácil de entender. Eu mando também para vocês no final aqui da apresentação, para vocês acompanhar, tá? E ele explica, assim, de uma forma bem clara, né, o que é o GRO e o que é o PGR. O GRO é a ordem do processo da avaliação de risco. Como que você vai implementar isso daí na sua empresa, né? A norma propriamente dita não diz como que você vai fazer isso. Fala que você precisa fazer, mas não fala como que você vai fazer. Então, vamos imaginar aí que o GRO está relacionado aos processos e atividades. Ali, a parte mais prática da coisa, né? Então, ele vai estabelecer ali uns requisitos mínimos que deveria conter ali nesse procedimento. Você vai definir, fazer todo o levantamento de risco da sua empresa, todo o levantamento de perigo, né? Isso daí, você como um técnico de segurança que vai realizar isso. Então, fazer as avaliações de risco, fazer levantamento, risco físico, ergonômico, realizar medição, ver se tem algum método administrativo que pode sanar ali a exposição daquele funcionário. Se não tiver nenhum método administrativo ou alguma mudança ali no layout que vai minimizar o risco desse funcionário, precisa ser aplicado o EPI para que o risco seja minimizado, né? Reduzida ali a consequência de um acidente. Então, todo esse levantamento preliminar, você vai fazer na parte de planejamento, né? Então, vai avaliar os riscos, identificar os perigos e levantar previamente os perigos. Você vai definir como que você vai fazer, como que você vai controlar esse risco e como que você vai implementar tudo isso. Você vai controlar com EPI, vai registrar lá que você vai controlar com EPI. Você vai controlar como? Com treinamento, com orientação, com sinalização, ou tudo isso junto, você precisa definir também, tá? Precisa definir como que você vai monitorar e melhor desempenhar tudo isso. Precisa também preparar o plano de emergência, tanto na parte de acidente do trabalho, quanto na parte de caso de incêndio, né? Fazer plano de abandono, que os meninos acabou de falar. O plano de respostas à emergência e a análise de acidentes do trabalho, tá? Então, tudo isso daí, como que você vai fazer? Como que você vai monitorar tudo isso? É a parte do PGR que vai abranger isso. A parte do GRO que vai abranger isso. O PGR já é a parte documental. Então, o GRO é como você vai fazer, o que você vai fazer, como que você vai fazer, por que você vai fazer, e o gerenciamento de risco é documentar tudo isso. Ter ali os laudos, os pareceres,
ter análise ali de todas as NRs, levantar todas as informações e colocar num documento, né? Fazer ali um inventário de risco, fazer um plano de ação. Aqui tem também esse gráfico de identificação de perigos. Então, o perigo está relacionado tanto com a atividade, ou com a função ali, ou com o local de trabalho. Então, você vai identificar tudo isso, né? E a elaboração desse PGR, junto com o GRO, não desobriga a empresa de implementar os outros programas que está aplicado nas outras NRs, tá? Então, isso daqui é para abranger de uma forma geralzona todos os documentos. Então, se você tem um laudo LTCAT, você tem diversos outros laudos que está atribuído ali com a função da sua empresa, você precisa também incluir essa documentação na parte de gerenciamento de risco. Você vai fazer um compiladão de tudo, inclusive incluir nesse documento o PCMSO, né, que é aquela parte de avaliação da saúde do funcionário, ASO, acompanhamento periódico. Você vai fazer isso daí juntamente com o médico do trabalho e precisa estar também identificado dentro desse programa, tá? O PGR, ele pode ser implantado, ele é um documento que ele pode ser válido por 2 anos, porém, se você fizer qualquer alteração no seu local de trabalho ou na atividade, que na NR1 mesmo diz que você pode separar esse monitoramento por função ou por setor, então vai ficar a critério do avaliador ali, né? Então, se você definir que vai ser por função ou tal, se não teve alteração nessa análise num período de 2 anos, o documento tem que ser feito a cada 2 anos. Porém, se você teve qualquer alteração, coloquei a implementação do meu GRO, comecei a colocar para implementar, teve alteração na função, vou precisar alterar novamente. Dentro de 2 anos não teve alteração, não preciso mudar isso, tá? A própria NR1, ela sugere, né, que como a gente tem que estabelecer ali como que a gente vai fazer esse monitoramento, a própria NR1, ela sugere esse método, que é a técnica do PDCA, que a professora Manu até falou para a gente, que é você definir a meta, definir o método, educar e treinar, executar, fazer aquela coleta de dados, jogar na planilha para fazer aquele gráfico lá, para ver se você está tendo resultado ou não. Se está tendo resultado, ok, continua. Se não está tendo, analisar ali o que você precisa fazer de ação corretiva, preventiva ou de melhoria. Na NR também fala que a gente precisa definir o cronograma de ação. Então, aqui a gente usou também mais um exemplo de como que você pode monitorar isso daí para você mesmo. Então, você elaborou, fez todo esse levantamento de conteúdo, de estratégias. Então, você vai precisar treinar funcionários, você vai precisar implementar CIPA, você vai precisar fazer um monitoramento nos EPIs, vai precisar dar treinamento disso. Você pode fazer um cronograma de ação anual, semestral, e aí você vai usando esse documento aí, vai editando ele da maneira que você achar mais fácil para você poder implementar todas as ações e cumprir os prazos ali que você estabeleceu para o cumprimento de todas as NRs. Por último, mas não menos importante, depois de tudo isso que a Mayara acabou de falar para a gente garantir a excelência em processos das nossas empresas, vou contextualizar um pouco mais aqui sobre as normas ISO, que foram as últimas aulas que o professor deu para a gente. E ISO é uma sigla internacional e traduzida significa Organização Internacional da Padronização,
Antes, qualquer outro documento que uma empresa precisasse elaborar era sempre muito taxado como um monte de papel que uma empresa fosse guardar e talvez jamais fosse executar o que tivesse previsto nessas normas. Só que hoje é muito bem falado em melhoria contínua por diversos motivos, na verdade. Isso traz um impacto muito positivo para a empresa no mercado, falando assim, visão de mercado. E a certificação ISO, ela não diz somente que a empresa é boa no que ela faz, mas que ela é boa no que ela faz e que ela comprova sua excelência a partir de auditorias que são feitas, e isso impacta realmente de uma forma super positiva, falando de mercado. A ISO 9000, principalmente, é a certificação que atesta a qualidade de uma empresa. A 9000 vai sempre falar em Sistema de Gestão de Qualidade, ou SGQ, a sigla que vocês estão vendo aí no material. Serve para melhorar a gestão realmente de uma empresa, aumentar a satisfação dos clientes. A empresa que procura implementar a ISO 9000, ela vai tentar ali, se possível, ser a primeira e a única escolha dos clientes dela. E aí o sistema de gestão mesmo de ISO 9000 é o sistema de gestão de qualidade. Todos os produtos fabricados por uma empresa que possui essa certificação, provavelmente eles possuem um processo, um procedimento que é padrão para manter a qualidade do produto. Então, ele vai sempre procurar técnicas ou procedimentos para otimizar os processos internos de uma instituição. E aí, o objetivo central da ISO 9000 é trazer a qualidade total para a empresa, trazendo realmente essa excelência organizacional e no que ela entrega de fato. E eu acho que o principal de tudo, assim, da implementação da ISO 9000 é realmente, se possível, ser a primeira e a única escolha dos clientes que essa empresa tem. Temos a ISO 14000 também. Quando se fala de gestão de ISO 14000, é SGA, Sistema de Gestão Ambiental. A ISO 14000 tem específico foco ambiental, e é uma série de normas que garantem para determinadas empresas pratiquem uma gestão ambiental através do SGA. Antigamente, a gente falava sobre lixo que as empresas geravam, né? Hoje em dia, a gente utiliza o termo resíduo, porque ambas essas palavras possuem uma diferença muito significativa, até porque lixo é tudo aquilo que não me serve mais e também não serve mais para ninguém e eu vou descartar. E o resíduo é aquilo que eu gero, que não serve mais para a minha empresa, não serve mais para o meu processo, mas pode servir para o processo de alguém, pode ser matéria-prima de algum processo de uma outra empresa. Então, é muito importante que as empresas tenham essa consciência e passem a gerir os resíduos que elas produzem. Até porque a gente ajuda de uma forma positiva, a gente acaba impactando o meio ambiente de uma forma positiva e a gente também traz lucro para a empresa quando se faz isso. Para receber a certificação da ISO 14000, a empresa ela precisa se comprometer com as legislações do ambiente, no caso, as legislações ambientais do país dela, e no caso do país dela, onde ela possui instalações. Avaliar, através dos resíduos que são gerados, quais são os impactos e aspectos e desenvolver as medidas de controle para atenuar situações de emergência ou danos ambientais. O professor falou muito sobre a planilha que as empresas desenvolvem para tentar gerir esses resíduos. Algumas são chamadas de LAIA, que seria Nossa, me fugiu o nome da LAIA. Mas é uma empresa que você vai usar para poder analisar quais são seus aspectos e impactos ambientais. E como qualquer outra norma, essa consciência ela precisa ser implementada dentro dos nossos funcionários. Então, é uma coisa que parte muito de dentro da nossa empresa para fora, para o que a gente vai mostrar. Tanto quanto questões de mentalidade segura, quanto de uma mentalidade ambiental e sustentável, a gente precisa implementar nos nossos funcionários. Então, sempre vai ter a ajuda dos programas que já existem na empresa. A CIPA precisa ajudar bastante nisso, criar essas campanhas para a galera entender essa necessidade. E ainda sobre meio ambiente, nós estamos no momento de descarte de máscara também, então precisa ter lixo específico para o descarte desses resíduos que a gente gera, ou no caso desses lixos que seriam as máscaras descartáveis. A ISO 45000 fala sobre o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. O sistema de gestão para 45000 é o SGSSO, e ela tem por objetivo reduzir os riscos organizacionais de uma empresa, promover a saúde e segurança ocupacional,
através do SGSSO. O grande foco dessa ISO é o contexto organizacional de fato, vai sempre fornecer uma estrutura para gerenciar os riscos e as oportunidades identificadas dentro de uma empresa. Vão tentar sempre prevenir as lesões e os problemas de saúde ocupacional, proporcionando um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para os trabalhadores. Até como a Mayara já falou, o nosso principal patrimônio dentro de uma empresa são os nossos funcionários. Então, é muito importante e seria muito legal que todas as empresas possuíssem essa certificação da 45.000. Reforçar também a importância das ações preventivas, mostrando que nós devemos realmente tomar medidas antecipadas durante a abordagem dos nossos riscos. Não existem apenas riscos dentro da empresa, existem oportunidades de melhoria. Então, a gente precisa saber analisar o que é risco para a gente, o que é uma oportunidade de melhoria, levando sempre em consideração que a gente já passou por isso antes. Se fala muito que a cada 15 segundos um trabalhador ele morre decorrente de uma doença ou de um acidente de trabalho, e gerir os nossos riscos, trabalharmos de uma forma antecipada, que é essa visão da segurança do trabalho, vai ser sempre muito melhor e vai nos ajudar muito mais na gestão dos riscos que nós temos dentro da nossa empresa e tentar erradicar isso. Sabemos que também, através de uma certa... Agora os cachorros vão começar. Através de uma certa quantidade de desvios que a gente identifica dentro da empresa, nós podemos deparar com uma perda no futuro. Tem até aquela a pirâmide da administração dos desvios, que existiam duas anteriores, daí a Dupont foi e criou uma para ela, e ela fala basicamente que, no caso, é um indicador que nos diz que não existe um acidente de trabalho que não ocorra de alguma causa. Então, a pirâmide da Dupont ela foi desenvolvida e diz que a cada 30.000 desvios que nós identificamos dentro de uma empresa, nos leva a 3.000 incidentes, 300 acidentes sem afastamento e 30 acidentes com afastamento. No final disso tudo, nós temos uma fatalidade. Então, se a gente gerir esses 30.000 desvios que podem acontecer dentro da nossa empresa, talvez a gente evite que aconteçam incidentes futuros, acidentes com afastamento, sem afastamento, e principalmente fazer com que a nossa fatalidade não aconteça. Essas ISO e todo e qualquer outro programa que a Mayara acabou de falar, que os nossos colegas falaram até agora, servem para a gente atenuar todas as situações, tanto de emergência quanto de qualquer outra coisa que traga risco para os nossos funcionários. E eu acho que o principal pensamento que a gente leva diante de tudo isso que todo mundo acabou de falar é que realmente quem é o nosso principal patrimônio dentro de uma empresa são os nossos funcionários. Acabou. Só para complementar Já falei sobre isso. Então, só para complementar, uma coisinha que eu achei interessante, a Mavi falou aí da ISO 45001, as empresas que tiverem o seu PGR bonitinho, rodando, funcionando, tá tudo ok, sem nenhuma alteração, e tiver essa certificação da ISO 4001, o seu documento, ao invés de passar a valer 2 anos, ele passa a valer 3 anos. Então, se tiver tudo conforme ali a normalidade, sem alteração nenhuma, você pode refazer o documento a cada 3 anos, tá bom? E é isso. Muito bom. Isso aí, mandou o recado. Perfeito. Gostei. A Mayara falando da 1 e a Mavi falando da 12. Bem esclarecido, falou bem. Os slides estão bons. E não tem muito o que incluir, tá? Acho que mandou o recado direitinho. Principalmente a Mayara quase que desenhou lá sobre a implantação do SESMIT e da CIPA, né? Só faltou aquele numerinho lá, aquele código é o CNAE, Classificação Nacional da Atividade Econômica, né? O CNAE, que é aquele numerinho lá que você viu, tá bom? E os grupos, aquilo lá, isso aí mesmo, tá? Parabéns, vocês estão de parabéns e também estão aprovada para o projeto integrador, tá bom? Gente, com isso a gente encerra aqui as apresentações de hoje, né?
o nível tá bom, né? Estou gostando, eu acho que vocês amadureceram bastante, né? Principalmente nessas apresentações, né? Eu acabei não vendo outras apresentações, caso vocês tivessem apresentado para outros professores, mas eu senti, assim, uma melhoria grande, uma evolução, vocês estão muito mais soltos para conversar. Agora mesmo a Mavi falou de uma forma bem clara e bem enriquecedora, então tá de parabéns, tá? Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre as apresentações de hoje? Não, professor. Não. Tá bom, Não, então vou encerrar aqui a gravação. Beleza, vou encerrar a gravação. Encerra-se